Gente, a gente vai começar passando os slides aqui com conteúdo revisional. A gente já tinha pontuado isso no grupo, mas é bom falar de novo. A revisão pode faltar com algum detalhe, porque é um conteúdo muito extenso, né? Isso aqui é só para, enfim, para dar uma direção para vocês. É importante que vocês não deixem de fazer o estudo dirigido, que vocês olhem os outros materiais também que o Santiago coloca. Mas isso aqui é um apanhado geral mesmo, né? Revisional e tal. Enfim, para dar uma linearidade também para a aula, cara, como foi pedido também. Então a gente vai começar aqui. Qualquer hora vocês precisarem interromper a gente para perguntar de alguma coisa, vocês podem falar. A gente vai começar falando sobre o comportamento alimentar. O comportamento alimentar é um conjunto de características que nos levam a sentir fome, né, a buscar o alimento. Então aqui, o que nos leva a sentir fome? O comportamento alimentar existe para incentivar o organismo a buscar fontes de nutrientes. Por que isso é importante? Se a gente não busca o alimento, a gente não consegue ter energia, né? A gente não consegue ter reconstrução de tecidos do nosso corpo. E aqui a gente começa falando sobre como a fome acontece, por que da fome. Ela é regulada por alguns hormônios, como a leptina e grelina, e é importante para buscar os nutrientes e energia. O sistema de recompensa é importante para o aprendizado sobre alimentação através do prazer associado à comida, e também tem uma motivação psicológica para a alimentação. Tem essa vontade de comer, que a gente às vezes sente, né? Então, quando a gente busca, por exemplo, comer um doce ou alguma coisa assim, isso não necessariamente diz um lugar de fome. Pode ser que seja também, né? Mas às vezes uma sobremesa, por exemplo, no almoço, a gente come por razões emocionais mesmo, né? Psicológicas. Algumas questões importantes da alimentação, né, gente? São o que a gente está ingerindo, qual a função que elas vão despertar no nosso organismo. Os carboidratos vão ser a principal fonte de energia nossa. Então, os açúcares, como a glicose, vão ser energia imediata que vai fornecer para o nosso corpo. E amidos e fibras são as energias que vão realmente sustentar o organismo, não de uma forma imediata, mas duradoura. As proteínas vão ser importantes para a formação e reparo de tecidos, e elas estão em carnes, derivados do leite, ovos. A gordura vai dar energia a longo prazo, né? E a vitamina e minerais são nutrientes importantes para os processos bioquímicos, como o metabolismo que a gente precisa produzir. Essa foto estava, na verdade, nos slides do Santiago, mas a gente trouxe ela porque é uma boa representação, é um fluxograma importante. Isso aqui é para o sistema de autorregulação alimentar, né? Para manter a homeostase do corpo. Aqui nessa imagem eu vou fazer uma descrição bem rápida, só para a gente ter uma noção do que isso aqui se trata, né? Primeiro, córtex cerebral, então a estimulação do cérebro para a busca do alimento, que pode ser por olfato, paladar, visão, emoções. Então, quando a gente sente o cheiro da comida, ou quando a gente ingere um alimento mesmo. Aí tem uma estimulação do hipotálamo, que vai estimular a ingestão de alimentos através dos hormônios. A ingestão de alimentos, né, os alimentos, ao chegar no trato gastrointestinal, que é esse trato GI, vai liberar alguns hormônios, né, por si só, e sinais nervosos de volta para o hipotálamo. Toda vez que tiver essa seta apontando para alguma coisa com um sinal de negativo, de menos, é para dizer que é inibitório. Então, vai inibir a atividade do hipotálamo. Então, nesse caso, tanto a ativação do nosso intestino e do nosso sistema gástrico, como a energia absorvida pela alimentação, né? A energia absorvida que vem dos carboidratos, da glicose, e a, o funcionamento dos tecidos, do tecido adiposo, das células de gordura, vão ser inibitórias para o hipotálamo. Isso vai reduzir a busca por alimentos, né? E, enfim, aqui a gente tem algumas explicações para isso também. A massa adiposa, que estava lá no fluxograma, vai ser a gordura que a gente tem no corpo. Ela é importante por diversos motivos. Então, ela vai armazenar energia, né? A gente vai manter a temperatura. GI, como o Gabriel falou, é o trato gastrointestinal. O hipotálamo, ele vai receber e enviar projeções para as áreas corporais responsáveis pela alimentação. Porque o hipotálamo, gente, ele regula o nosso corpo. Então, a alimentação vai servir para a gente fazer essa regulação.
E aí ele vai monitorar os hormônios como a grelina, leptina e insulina, que vão regular o comportamento alimentar. E a gente vai explicar cada uma delas. Alguns hormônios importantes, a gente tem a orexina, que estimula a vigília e a busca por alimentos. Por que a vigília é uma coisa importante, né? Em situações em que a gente não está, né, com a vigília, em que a vigília está, né, em que a vigília ocorre, né, quando a gente está em situações de sono, a gente não necessariamente busca alimentos. Então a orexina tem esse papel de estimular a vigília e buscar os alimentos. A leptina reduz a fome. Leptina é liberada depois da ingestão do alimento pelas células de gordura, né, do tecido adiposo. Então, ao ingerir o alimento, o tecido adiposo vai liberar essa leptina, que é um hormônio, que vai sinalizar para o nosso organismo que a gente já está atingindo uma saciedade, né? Insulina quebra o açúcar, e vai transformar o açúcar vai quebrar a glicose e transformar ela em glicogênio, que fica também como uma reserva de energia para depois, né? Níveis altos de insulina indicam saciedade, né? Coloquei isso 2 vezes sem querer, mas indicam saciedade e aumento no nível de glicemia. Então aqui tem um gráfico para isso também, para o comportamento alimentar. E a gente também fala sobre a grelina que induz a fome. Enquanto a leptina as duas têm papéis opostos, né? A grelina vai induzir a fome, vai ser principalmente liberada pelo hipotálamo, que é também onde ocorre a síntese. A gente tem aqui o comportamento alimentar, que é, enfim, uma relação do tempo com as refeições, né? Então a gente tem os sinais de orexina, vocês podem ver nessa linha vermelha, que ele aumenta antes da refeição. Então ele está dizendo basicamente para a gente que a orexina é liberada quando a gente busca o alimento, e aí a gente tem o consumo do alimento e com o tempo vai reduzir a liberação de orexina. A gente tem os sinais de saciedade, que vem logo depois da ingestão, vocês podem ver aí nessa linha pontilhada, e o consumo do alimento, que é, né, propriamente dito, a refeição. Teve uma pergunta aqui que eu vou responder aqui rapidinho, que foi... Só o tempo de carregar o chat, tá? O hipotálamo que dá a nossa sensação de saciedade. O hipotálamo que dá Perguntou, no a caso. sensação de saciedade. O que acontece, na verdade, é que, bem como eu falei aqui, né, a sensação de saciedade vem da leptina. Ela reduz essa fome, né? A leptina, ela vai ser liberada, tanto a leptina quanto a insulina, de certa forma, porque a insulina vai indicar que a gente já está com energia suficiente para não precisar mais ingerir alimento, né? Então, a leptina ela vai reduzir a fome, quando vai ser, e é liberada pela massa adiposa, pelo nosso tecido adiposo. Deu para sanar a dúvida? A leptina, ela... Vai perguntar. Não, eu queria que você repetisse essa relação do tecido adiposo com a leptina, que ela vai liberar quando você tiver atingido o nível de saciedade? Isso, conforme a gente for ingerindo alimento, então, por exemplo, você senta para almoçar e tal, conforme a gente ingere o alimento, a leptina vai sendo liberada pela nossa massa de gordura, né? No corpo a gente tem, enfim, a gente tem a distribuição de musculatura, né, de quantidade de água, massa óssea e massa adiposa. Então, o nosso tecido adiposo vai liberar essa proteína, esse hormônio, que chama leptina, e ele, sim, conforme a gente vai comendo mesmo, entendeu? Entendi, obrigada. E a leptina, ela atua nos receptores do hipotálamo. Então, não é o hipotálamo que vai dar a sensação de saciedade, mas é lá que a leptina vai atuar. Perfeito. Rapidinho, Gabriel, você pode ir falando, porque eu tenho que botar meu notebook para carregar. Sem problema. Aqui é só uma repetição, basicamente, né, do que estava ali naquele outro slide. Motivação e hipotálamo. A motivação é a força que induz comportamentos, mas que não garante que eles ocorram. É essencial para entender por que realizamos certas ações, como comer quando a gente está com fome. Tá aqui, o hipotálamo vai regular a homeostase, né, o equilíbrio do corpo. O que significa dizer que o corpo está em equilíbrio? Significa dizer que a gente está numa situação favorável para o nosso organismo, em que a gente tem um equilíbrio, realmente um equilíbrio mesmo enfim, de ingestão de alimentos, né, e queima de caloria, queima de energia,
em que a gente tem níveis favoráveis também, por exemplo, de proteína, que a gente tem níveis favoráveis de energia mesmo dentro do organismo, níveis, enfim, de outras coisas que vêm também da alimentação que estão num nível ideal para a gente, né? Isso é a homeostase. Esse estado de equilíbrio mesmo do organismo com relação à nossa ingestão de alimento. Tem a regulação do humor. Os hormônios vão ser liberados pela hipófise quando a gente se alimenta. Então, um caso, né, para explicar isso e realmente dar razão a isso, se alguém passar muito tempo sem comer, passar, sei lá, mais de 12 horas sem comer, né, ou até menos, às vezes que isso, vai ter uma irritabilidade maior, né? A pessoa vai ficar mais suscetível a ficar irritada, porque ela, enfim, não está se alimentando, né, não está colocando energia para dentro, né, enfim. Existem também alimentos que vão fazer regulação de humor, mesmo que a gente esteja em situação que a gente está alimentado, né? A regulação visceromotora ajusta a atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso é importante, não sei se vocês vão se lembrar dos movimentos peristálticos no nosso esôfago. O nosso esôfago é essa parte da garganta, né, que é responsável pela, né, quando a gente engole um alimento, deglutição, e esses movimentos são automáticos, né, a gente não pensa nesse movimento, ele é um movimento induzido pelo nosso corpo automaticamente. Isso é importante para ajudar a gente a digerir o alimento, porque, enfim, ele vai, né, descer no nosso trato gastrointestinal, e se não tivesse essa movimentação, a gente não conseguiria engolir o alimento. A gente tem também a regulação somatomotora, que estimula respostas motoras como buscar alimento ou água. Então, quando a gente sente fome, né, o corpo estimula a gente a levantar e buscar um alimento. A regulação hormonal hipotalâmica da gordura corporal. Então, vai ser como a gordura vai produzir os hormônios que vão fazer essa regulação hormonal. O GNOB vai ser o que vai produzir a leptina, e a leptina, igual a gente já falou, né, gente, é o hormônio que vai indicar ao cérebro que o organismo está alimentado. Ele é conhecido como hormônio da saciedade. Aí a leptina reduz o apetite e aumenta o gasto energético quando as reservas estão normais. E deficiência de leptina vai aumentar o apetite, porque se ela é o hormônio da saciedade e ela está faltando, então vai ter mais apetite, então vai ter menos gasto energético. E isso pode levar à obesidade, porque vai prejudicar o metabolismo, então vai ter mais acúmulo de gordura. Com a parte de reforço e recompensa, a gente tem aqui dopamina e predição de recompensa, né? A dopamina é liberada no sistema de recompensa do nosso cérebro, vai reforçar o alimento que estimula prazer, né? Resulta em prazer. A dopamina está sempre associada aí com esses processos de reforço positivo para algum comportamento. Então, quando a gente tem liberação de dopamina, basicamente sinalizando para o nosso organismo que essa é uma atividade favorável para a gente. Então, essa autoestimulação elétrica que vai ativar essas vias dopaminérgicas aumenta a nossa busca por comida, mesmo quando a gente não está com fome. Enfim, com esse reforço positivo para a alimentação, existem também, né, as disfunções relacionadas aos níveis de dopamina nessas vias de recompensa mesmo do cérebro, né? Essas disfunções podem acarretar em problemas, né, alimentares e, enfim, até compulsão mesmo por comida, né? Como está dizendo aqui, pode aumentar a busca por comida mesmo quando a gente não está com fome. Predição de recompensa são eventos melhores que esperado ativam neurônios dopaminérgicos, enquanto os piores inibem, né? Então, é importante para a gente também fazer associações com relação à alimentação, então, alimentos que são mais favoráveis para a gente, e alimentos desfavoráveis vão diminuir a liberação de dopamina, porque a gente não vai querer consumir, por exemplo, um alimento que vai colocar a gente em risco, sabe? Então, alguma coisa enfim, uma coisa muito ácida que pode fazer mal pra gente. Você acabou? Acabei, desculpa, não avisei. Que você fala da predição. A leptina, como ela se relaciona com a obesidade, é porque a leptina ela vai ser o hormônio da saciedade. Então, quando a gente produz leptina, a gente não vai sentir fome, entendeu? A gente vai estar saciado.
E a leptina tem a ver com o gasto da energia, da gordura que vai ser armazenado lá. Então, se a gente tem uma baixa produção de leptina, a pessoa vai ter mais fome. Se ela tem mais fome, ela tende a comer mais, vai ter maior acúmulo de gordura. Se não tem a leptina para gastar esse acúmulo de gordura como o gasto de energia do nosso corpo, essa gordura vai continuar acumulada no corpo. E aí isso vai causar obesidade. Pode causar obesidade. Não é só isso que causa, mas pode levar a isso. Deu para Entendi entender? sim, obrigada. Aham. Nada. Agora a gente vai falar de uma forma mais geral do sistema endócrino. Apesar do Santiago não focar muito nessa parte, eu achei importante, tipo, só para dar uma base assim, maior. O sistema endócrino, né, vai ser um sistema de glândulas que vai produzir e liberar hormônios no nosso sangue. E as principais vão ser a glândula pituitária. Eu não sei, tenho muita dificuldade de falar, gente, mas é a glândula mestre do nosso corpo, então ela que vai controlar as outras glândulas. A glândula tireoide, que vai controlar o metabolismo, né? A glândula adrenal, que vai ser muito importante para o eixo HPA, porque ela produz hormônios como o cortisol, então resposta ao estresse. O pâncreas, que vai produzir a insulina. E o testículo e o ovário, que produz os hormônios sexuais. No sistema endócrino, a gente tem os hormônios, né, a parte hormonal. A gente tem as funções dos hormônios aqui, então a testosterona, que é para o desenvolvimento sexual masculino e de características secundárias masculinas. A gente tem o estrogênio, que faz desenvolvimento sexual feminino e caracteriza o ciclo menstrual, né? Então ele faz essa regulação das fases do ciclo menstrual. A insulina, que regula os níveis de glicose no sangue. Leptina e grelina, como a gente já falou, que fazem o controle do apetite e também do metabolismo. Esses hormônios, eles, né, têm principalmente testosterona e estrogênio, tem função importante no estágio de desenvolvimento para a adolescência, né, da puberdade também. Tem variações, né, nesses níveis ao longo da vida. O pico geralmente é realmente por volta da puberdade. Depois ele se decai lá por volta dos 40 anos, mais ou menos. Neurotransmissores de comportamento. Eu quis trazer os principais que eu acho que vai ser para essa matéria. A dopamina, né, gente? O nosso cérebro, ele funciona o tempo todo querendo poupar energia e querendo o prazer do nosso organismo. Então, o tempo todo o cérebro funciona querendo obter prazer, gastando o mínimo de energia possível. E por isso que a dopamina é tão importante para o papel do sistema de recompensa e motivação. Então, praticamente todo o nosso comportamento vai ser modulado pela dopamina e no que dá prazer pra gente faz sentido pra gente. Então, ela vai ser envolvida no sistema de recompensa. A serotonina, ela é muito importante para a sensação de bem-estar. Então, a gente produz a serotonina, a gente vai ter um bom humor, a gente vai ter a função do sono, o ciclo do sono, né, funcionando corretamente. E a orexina, ela vai ser importante para o ciclo sono-vigília e para apetite. No sono e vigília, ela é importante para a vigília, então ela mantém a gente desperto. E dá motivação para a gente comer, para procurar o alimento. A gente vai falar um pouco sobre o sistema de recompensa cerebral também. Os principais componentes desse sistema são a área tegmentar ventral, núcleo accumbens e amígdala. Esse sistema ele é importante para processar o prazer, a recompensa e a motivação. Os estudos com roedores têm mostrado nível de aumento de atividade em resposta a estímulos prazerosos. O núcleo accumbens também está relacionado com aprendizagem, né? O sistema de recompensa no geral também tem uma relação com a aprendizagem, em função do que? A gente tem alguns comportamentos e esses comportamentos vão ser estimulados para continuarem ou encerrarem em função da quantidade de dopamina que a gente libera. Comportamentos, como eu falei, mais favoráveis para alimentação, principalmente, né? E outras coisas também, claro. Mas para alimentação, como a gente já trouxe, comportamentos mais favoráveis vão ser reforçados e comportamentos menos favoráveis vão ser vão ter uma tendência a ser extintos, né? Agora a gente vai falar do comportamento sexual.
Aí, como funciona o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, né? A gente vai ter o duto de Miller, que na sua função normal, nas mulheres biologicamente, elas vão ser desenvolvidas a trompa de falópio, o útero e a vagina interna. Quando a gente não tem o HRM, que é o hormônio que vai produzir, que vai ser contra o duto de Miller, vai amadurecer normalmente. Quando a gente tem esse hormônio, o duto de Miller vai se degenerar e aí não vai formar órgãos reprodutivos femininos. Já o ducto de Wolff, ele vai ter a função normal dele, vai ser desenvolver no epidídimo, que é onde vai armazenar o esperma, o vaso deferente e a próstata. E aí a ação da testosterona vai estimular o amadurecimento desse duto para formar os órgãos reprodutivos masculinos. A gente tem os distúrbios de desenvolvimento sexual. Aqui a gente tem a síndrome de insensibilidade a andrógenos. Pro genótipo, o genótipo é para o cromossomo XY, né? Então, o cromossomo XX está relacionado a mulheres biologicamente, e né, fenotipicamente mulheres, e o cariótipo XY relacionado a homens. Aqui a produção de testosterona está presente sim, mas não tem uma resposta dos tecidos. O que isso implica? Apesar de ter a produção da própria dihidrotestosterona, que é a DHT, não vai ter uma resposta pelos tecidos, né? Então, independente da quantidade de hormônio que você liberar, o impacto vai ser quase nulo. Aí, características, a gente tem desenvolvimento de características femininas secundárias, então quadris, seios, e ausência de órgãos femininos, reprodutivos femininos. Os testículos vão ficar atrofiados justamente porque não tem essa estimulação para desenvolver essas características. E, enfim, vai ter essa mistura, né, de características masculinas e femininas. E como está aqui as masculinas atrofiadas. A hiperplasia adrenal congênita, ela vai acontecer, né, em bebês XX. Então, bebês. Gente, esqueci, eu tinha acabado de pensar, biologicamente mulheres. Então, as características vai ser a genitália externa vai ter aspecto masculino, porque vai ter a produção excessiva de andrógenos. E aí o tratamento vai ser cirúrgico e hormonal para corrigir o desenvolvimento genital, porque os hormônios que vão ser produzidos ainda vão ser. Vai ter produção excessiva de andrógenos, então vai ter produção excessiva de hormônios masculinos, mas ela, no cromossomo dela, ainda é uma mulher, entendeu? Então o tratamento pode ser com cirurgia e hormonal para substituir esse estrogênio que não vai estar sendo produzido. Outro que a gente tem é o EV-doces, que o Santiago menciona bastante, né, não só nos slides, mas no estudo também. A gente tem bebês XY, então bebês biologicamente, né, fenotipicamente masculinos, com deficiência na enzima 5-alfa-redutase. O que vai acontecer é que vai ter uma genitália externa inicialmente não masculina, mas a masculinização vai acontecer durante a puberdade, né? Então, com os picos um bebê XY, durante a puberdade vai ter esse pico de testosterona e vai ter a masculinização durante essa etapa. Gente, o Gabriel caiu e ele que tá reproduzindo os slides, então eu vou falando, ele vai tentar voltar. Mas aí eu vou falando o que a gente trouxe, né? É, então, o que eu trazer agora são os fatores determinantes para o comportamento sexual. Então, fora da esfera dos genótipos e tal. Então, os fatores determinantes que a gente tem é a genética, que vão interagir com os traços de sexualidade e orientação sexual.
E toda a sexualidade, a orientação sexual tem uma base genética, mas ela não é só genética, ela interage com fatores ambientais também. Ele voltou, a gente vai esperar. Tá botando no slide. Caiu de novo. Enfim, seguindo. Aí os hormonais. O efeito hormonal é mais marcante. A ação hormonal mais marcante que a gente vai ter no nosso corpo vai ser na fase fetal. Então, o hormônio sexual afeta muito enquanto o bebê tá sendo gestado, né? Porque vai moldar o comportamento e preferências sexuais. O ambiente, ele é importante porque ele influencia os genes, ele pode influenciar a expressão desses traços sexuais, mas ele não atua sozinho. Você vai colocar o slide de novo, Gabriel? Eu tô esperando ele abrir, já está para aparecer, mas às vezes demora um pouquinho mais. Você estava em qual? Você já falou de alguma outra coisa aqui? Falei o próximo slide. Tá, vou passar aqui. Acho que agora foi. Isso, foi. Aí, gente, tem diferenças de gênero, né, pro controle hormonal. Então, os masculinos, o que vai ser produzido são os andrógenos, como a testosterona, que vai controlar as características secundárias, masculinizando o sistema reprodutor. E feminino vai ser o estrogênio, que vai ter o estradiol, que vai maturar o sistema reprodutor feminino e desenvolver as características secundárias femininas, como a vagina, os seios. Para falar sobre o controle dos hormônios sexuais pela hipófise e hipotálamo, a gente vai falar sobre o LH e FSH. São os hormônios luteinizantes e folículo estimulantes. Eles regulam a função dos ovários e dos testículos, né? O LH ele vai produzir a testosterona e estrogênio, né? Testosterona em homem e estrogênio em mulher. A FSH é responsável pela maturação dos espermatozoides e secreção dos estrógenos, desculpa. Isso é importante para regular o ciclo, né, em pessoas biologicamente femininas. Os ciclos também menstruais, enquanto a produção masculina de espermatozoides já é mais contínua. O GnRH é um hormônio liberador da gonadotrofina, produzida pelo hipotálamo, que controla a secreção dos dois hormônios que eu acabei de falar, o LH e FSH. Isso é importante porque confere, né, a produção, enfim, esperada para esses dois tipos de hormônio e regular mesmo a produção, né, dos nossos gametas. Os períodos de efeito desses hormônios. Perinatal, o hormônio vai atuar, como eu falei, durante o desenvolvimento fetal, então vai estabelecer a organização sexual, foi o que eu disse, sobre as características secundárias, etc. E quando adultos, os hormônios vão ativar comportamentos e características sexuais que já foram organizados por causa do período perinatal. A gente vai passar agora para a Sônia Virgília, mas antes eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida para alguma pergunta para fazer. Eu tenho Então, uma dúvida. Lá no começo, acho que quando a Rafaela falou sobre o Miller, Miller ou Muller, eu não sei falar, sobre a falta daquele negocinho, eu não sei o nome, porque não deu tempo de anotar. Isso geraria a questão dos intersexos ou eu tô ficando muito doida? Eu fiquei um pouco confusa com essa parte, assim, mais ou menos. Deixa eu tentar voltar aqui no slide que a gente falou sobre isso. Aqui a gente tem a parte dos goivedosos, se eu não me engano, trata de questões relacionadas a intersexo. Eu aqui acho que é isso mesmo. E... então, Eu aqui, acho ó. que é Aqui isso. é o duplo de Miller, né? Eu acho que é Quando você porque quiser, pra gente passar, você pode usar. eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu posso até confirmar se é só isso.
porque aí eu já não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é isso sim, porque, né, vai ter questão de hormonalmente por dentro, vai ter o desenvolvimento feminino, e aí por causa desse hormônio não vai ser possível formar o órgão reprodutivo, então externo, mas internamente vai estar feminino, entendeu? A produção. Então provavelmente é isso mesmo, sobre os andrógenos, intersexo. Mas eu vou dar uma pesquisada depois para ver se é só isso ou se tem mais alguma questão. Eu tenho quase certeza que a questão para os govedoces é sim uma questão de intersexo, mas eu também vou pesquisar para trazer isso, com certeza, né? Deu tempo de copiar? Peraí que eu vou tirar um print rapidinho. Tá bom. Mas fica tranquilo que esses slides vão ficar também disponíveis para vocês também. Aí vocês podem passar à vontade. Foi, obrigada. Nada. Gente, alguém tem mais alguma questão para a gente poder começar a falar de sono e vigília? Acho que pode ir. Tá demorando a passar o slide. Acho que é porque a conexão tá ruim. Calma aí. Agora sim. Gente, vamos começar a parte de sono e vigília. Se vocês quiserem interromper a explicação também para perguntar, pode continuar, né? Enfim. E perguntando também, pode parar a gente para perguntar e no final a gente também vai querer recapitular, né? Para saber se vocês estão precisando de alguma coisa. A importância do sono. Ele é importante para a saúde física e mental. O sono também tem um papel importante na nossa regulação. O sono, na verdade, ele influencia várias coisas. Ele influencia nosso aprendizado, ele influencia nossa regeneração de tecidos. Então, por exemplo, depois de exercício físico, depois de muito tempo de exercício físico, se não tiver o descanso determinado, esperado para a recuperação, por exemplo, muscular ou articular, a gente pode ter vários problemas de saúde por causa disso, né? Enfim, a gente vai começar sobre a importância do sono, que é a saúde física e mental. A gente tem a divisão em estágios, né? O estágio principal, assim, do sono, que é o estágio que a gente sonha e tal, é o sono REM, que é uma abreviação em inglês para Rapid Eye Movement, significa movimento ocular rápido ou acelerado, né? E tem o sono também não REM, em que não tem esse movimento ocular acelerado. É uma característica associada, porque, enfim, realmente acontece esse movimento ocular quando a gente está nesse momento de sonho, né? O sono, né, ele vai ter diversas funções para o nosso corpo. Ele é um dos mecanismos mais importantes para a gente e ele vai fazer a consolidação da memória, porque é durante o sono que o cérebro vai processar e armazenar as informações. Ele vai ser importante para a recuperação física, igual o Gabriel falou, depois de uma atividade física intensa. Ele faz o reparo de tecidos e crescimento. Ele é importante para a regulação emocional, porque ele tranquiliza depois do estresse, né? E processamento de emoções no geral também. Ele vai fortalecer o sistema imunológico, que vai dar maior resistência para a gente a doenças. E ele estimula a cognição e a criatividade. Então, quando você dorme, você acorda descansado, você vai ter maior facilidade para resolução de problemas e inovação. Então, por isso que é tão importante manter o ciclo do sono direitinho, porque ele praticamente vai fazer a gente funcionar. Com relação ao sistema de recompensa e o sono, a gente tem alguns neurotransmissores. A acetilcolina vai estar associada em níveis mais altos, né, com o início do sono REM. Vai facilitar a ativação, né, desse estágio. A adenosina está associada com também a indução do estado de cansaço. Existem estudos que comprovam isso, né, os níveis elevados têm essa associação. Histamina, que aumenta a vigília e mantém o cérebro alerta. E orexina, né, uma lesão em neurônios pode causar narcolepsia, afetando a vigília, perdão. Narcolepsia acontece quando você tem uma deficiência na funcionalidade desse hormônio orexina. Basicamente, é uma disfunção em que a pessoa, enfim, perde o seu estágio de consciência, né? Então, desmaia mesmo e depois logo se recupera.
Até um vídeo, tadinho, de um cachorrinho que tem narcolepsia, ele vai andando assim na grama, ele cai. Porque ele realmente, é o que acontece, ele corre, né, ele cai, né, desmaia, depois levanta e continua a correr, como se nada tivesse acontecido. Enfim, existe também uma relação com cortisol. Cortisol muito alto vai afetar o nosso ciclo de sono, né? Então, em dias particularmente estressantes, das duas uma, ou a gente vai, né, desmaiar de exaustão, assim, vai dormir, né, muito, muito cansado, né? Porque realmente a gente está sem recurso no nosso corpo, ou a gente vai demorar a pegar no sono, porque o cortisol influencia também, né? A resposta ao estresse influencia no nosso sono. As características do sono REM é como fica o nosso funcionamento durante o sono REM, que é o sono quando a gente sonha. A atividade cerebral vai ser alta, porque a gente vai estar sonhando. Então, ela tem os ritmos de funcionamento dela é semelhante aos da vigília. E a gente chama isso de ritmo beta. Vai ocorrer movimentos oculares rápidos, então quando você está dormindo, você vai mexer o olho, muito rápido, porque você está sonhando, então é como se você estivesse varrendo assim o espaço que você está. Ele vai ser caracterizado também por uma paralisia muscular quase completa, exceto os olhos e o diafragma, que você precisa respirar, e esse movimento dos olhos que é importante, né, que acontece também. Então, a paralisia muscular é que você vai ter aquele momento de relaxamento mesmo, então você não mexe o seu corpo. A função dele é a consolidação da memória de longo prazo, processamento emocional e criatividade. Então, ele é um estágio mais importante, assim, do sono. Características do sono não REM. A gente tem o ritmo das ondas cerebrais, o ritmo delta, que é para o sono profundo, e teta, que é estágio 1 do sono. Existem níveis de profundidade mesmo no nosso sono, né? Esse sono profundo geralmente é um sono mais difícil da gente acordar, e ele tem uma duração até menor, às vezes, que o sono REM. Mas ele não é particularmente tão reparador quanto o sono REM, mas também é importante, né? Eles se complementam. Todos os estágios do sono têm uma importância, né? Eles são complementares e transicionais, de certa forma. Os movimentos oculares não vão acontecer da mesma forma que no sono REM. A atividade muscular vai ficar hipoativa, então vai ter uma redução sim, por causa, né, da profundidade do sono, e vai ter essa recuperação física, reparo muscular e manutenção do sistema imunológico. Então, assim, não ocorre o sonho nesse estágio. A diferença entre eles, né? Durante o sono REM, a gente tem alta atividade cerebral devido aos sonhos, a gente tem a paralisia muscular e o período do sono REM vai ser mais curto durante o início da noite e começa a aumentar à medida que a noite avança. O sono não REM, ele vai ter ondas cerebrais lentas, porque não tem um sonho, ou se tem é muito raro, a gente nunca lembra e é mais confuso. Menos atividade cerebral e o período dele é maior durante o início da noite, menor conforme a noite vai passando. A gente tem o ciclo de sono. O início da noite, o sono um sono profundo, não REM. A gente depois, tarde da noite, né? Então, assim, se você começa a dormir por volta de 10 e esse tarde da noite seria lá para, sei lá, 1h, 2 da manhã, a gente tem um aumento do tempo em sono REM. E ao longo da noite vai ter o sono não REM profundo, vai diminuir, e o sono REM aumenta. Então tem uma associação também com a quantidade de tempo que a gente dorme e o momento que a gente acorda, né? Geralmente quando a gente acorda e lembra do sono, a gente estava em um estágio de sono REM. Então a gente acorda logo diretamente depois desse estágio. A gente está com o tempo para acabar aqui dessa reunião, então eu acho que vale a pena a gente abrir outra, por mais que seja chato fazer essa troca, né? Mas senão a ligação encerra aqui. Então eu vou pedir a vocês só para a gente trocar de link. A gente tem um limite de 1 hora. Eu já vou fazer aqui, eu já vou abrindo outra aqui então. Aproveitando esse tempinho, já que acabou o slide também, eu acho que não tem mais nada, né? No slide. Não, esse é o último. Aproveitar para. Então, esse foi o último, a gente dá a explicação da Esse é o último matéria. slide. Tem alguma dúvida? Que a gente separa bonitinho do chamado, um professor dirigido e outro para isso. Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida com a questão do ritmo beta. Vocês nem falaram ainda, mas eu tô angustiada com isso, porque na hora que eu tava estudando, eu vi que ele estava associado
tanto à vigília quanto ao sono REM. Aí eu fiquei, tipo assim, se isso estava certo ou se eu vi errado. Eu fiquei com um pouco de dúvida nisso. Tá certo, sim, é porque é até chamado de, acho que é sono paradoxal, tá no estudo dirigido. Porque durante a vigília, né, quando a gente está acordado, obviamente a gente vai ter uma atividade muito alta cerebral, porque a gente está acordado, a gente precisa processar muitas informações. E por isso que é chamado de paradoxal, porque quando a gente está dormindo durante o sono REM, a gente também vai ter essa alta atividade cerebral por causa dos sonhos lúdicos, dos sonhos lúdicos, não, dos sonhos no geral. É quando a gente tem uns sonhos mais estruturados, que fazem sentido, então tem maior atividade cerebral nesse momento. E por isso que é tanto o ritmo beta para os dois, entendeu? Porque tem uma atividade cerebral parecida, nível de atividade cerebral. Ah, entendi sim. Agora fez sentido. Eu fiquei tipo, gente, será que eu tô vendo isso certo? Vai ver, eu tô fazendo tudo errado, mas agora esclareceu. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? A gente só esperar então o Gabriel mandar o link do próximo chamada e a gente